eu não sabia que era tão importante até não ter, né? Ou até ter. E se vocês estão escutando esse barulho agora, esse é um dos maiores perrengues. Uma das coisas que as pessoas mais me procuram, né, mais têm curiosidades para saber, é com relação à hospedagem. Como que eu arrumo as hospedagens, né, os locais onde eu fico durante as viagens. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as formas, né, de se encontrar acomodação, quais que eu estou utilizando até agora, né, os cuidados que você tem que ter na hora de buscar uma acomodação. Vou falar um pouquinho também dos perrengues que aconteceram nessa primeira acomodação, que são coisas que eu já aprendi que já vou levar para as próximas acomodações, né? São coisas que necessariamente a minha próxima acomodação tem que ter. Porque nessa primeira eu não sabia que era tão importante até não ter, né? Ou até ter. E se vocês estão escutando esse barulho agora, esse é um dos maiores perrengues. E para minha próxima acomodação é algo que eu já vou perguntar para o proprietário. Vai ter reforma, vai ter obra, alguma coisa no apartamento ou na região aí esses dias? Porque se tiver, eu não quero, entendeu? Então já é um dos filtros que eu uso agora para buscar apartamento. Dilson, como que você alugou o primeiro apartamento onde você está, né? No caso aqui é minha primeira parada, Porto Seguro, na Bahia. Inicialmente eu entrei pelo Airbnb, pesquisei várias acomodações, vi vários. Através do próprio Airbnb eu consegui o telefone de alguns proprietários, conversei com esses proprietários, mas acabou que, como eu tinha um amigo que já morava em Porto Seguro, ele me apresentou para o dono de um condomínio, que tinha um apartamento sobrando, que no caso é esse que eu estou agora, e eu acabei fechando direto com o proprietário do condomínio. Fiz um contrato e tal, pelo tempo que eu ia ficar por aqui. Quais são as vantagens disso, né? De fechar direto com o dono do condomínio, por exemplo, de fechar direto com a pessoa e não usar uma plataforma como o Airbnb, por exemplo? É que o Airbnb ele vai cobrar uma porcentagem ali para o uso da plataforma, né? Então, por exemplo, sei lá, se o dono do apartamento quer alugar por R$1.000, por exemplo, a plataforma vai cobrar uns 20%. Então, o dono do apartamento vai ter que alugar por R$1.200 ali no Airbnb para poder tirar os 20% da plataforma e ele ainda ganhar os 1.000 dele. Se você conseguir falar direto com o proprietário, você pode acabar economizando esses R$200, porque você vai pagar os 1.000 direto para o proprietário, né? Acaba não tendo que pagar o intermediário, que é o Airbnb, né? O Airbnb, ele te garante a segurança do dinheiro, então, né, você aluga o apartamento, paga pela plataforma, o dia que você chegar para se hospedar, se a hospedagem não existir, por exemplo, se a casa não existir ou tiver algum problema com a hospedagem, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Agora, quando você aluga direto com o dono, aí vale o que está no contrato, né? E aí você tem que ver se você também não está caindo no golpe, porque às vezes a pessoa fala que tem a casa, fala que tem o apartamento e nem tem, né? Então, quando você chega no lugar, o apartamento é de outra pessoa, no nome de outra pessoa, né? O contrato que foi feito foi um contrato falso, confirmado com dados falsos, né? Como eu já tinha um amigo que conhecia o dono do condomínio, foi bem mais tranquilo, porque foi uma transação na base da confiança, né? Agora, se eu não conhecesse, por exemplo, o dono do apartamento, como que eu poderia, por exemplo, depositar metade do valor, que foi o que eles pediram em contrato, na minha situação, no meu caso, né? Quando eu reservei o apartamento, eu tive que pagar metade do valor, e quando eu cheguei para me hospedar, eu paguei a outra metade do valor. Só que agora, e se eu não conhecesse esse proprietário? Se eu não conhecesse ninguém que vive aqui dentro desse condomínio, será que eu ia ter a coragem de pagar metade do valor antecipado, sem nem ter vindo aqui, sem nem ver se o apartamento existe? O cuidado que eu falo para vocês quando vocês forem procurar um apartamento é não caírem em golpes, tá? Porque assim, as pessoas reais, né, as que querem te alugar um apartamento, realmente vão te pedir uma entrada, realmente vão te pedir um sinal para você reservar o apartamento, só que os golpistas também vão, entendeu? É nisso que os golpistas ganham. É no sinal, é R$500 de sinal, é não sei o que, é metade. Aí você pergunta, Dilson, e como que eu acho esses apartamentos? A que eu mais recomendo, por conta da segurança, é o Airbnb. Vocês têm recursos, caso aconteça de você chegar na hospedagem, a hospedagem não existir, né? Caso você chegue na hospedagem e a hospedagem não seja aquele que está nas fotos, ou não seja aquilo que você reservou, não é aquilo que está lá no site. Então você tem para onde correr, você tem na onde brigar. Quais são as outras formas além do Airbnb, né? Que eu conheço, tá? Bom, você pode procurar imobiliárias na cidade, né? Que é também uma maneira confiável. Você vai, né, busca, por exemplo, em lista telefônicas da cidade, encontra imobiliárias, né, que tem vários empreendimentos. Essas imobiliárias, elas têm sites, tem contratos, tem CNPJ que você consegue olhar, validar tudo certinho.
também são bem confiáveis, então você pode ligar direto numa imobiliária da cidade, né? Aí você vai conseguir, pesquisando no Google, imobiliária, cidade tal. O grande problema das imobiliárias, normalmente, é o prazo do contrato, tá? Normalmente, imobiliárias costumam trabalhar assim com 6 meses, 1 ano de contrato. Para minha situação, onde eu fico 2, 3 meses em cada lugar, fica um pouco mais complicado, né, tentar pelas imobiliárias. Então eu acabo partindo mais pelo Airbnb ou tentando falar direto com o proprietário. Uma outra forma também, né, que as pessoas utilizam muito para conseguir apartamentos, né, em casas assim, é no próprio Facebook, nos grupos de anúncio. Se você pesquisar aí aluguel, moradia, cidade tal, com certeza vão aparecer aí 4, 5 grupos de Facebook, pelo menos. Então ali você vai ver muitos anúncios. Só que novamente, né, vou voltar naquele assunto da segurança, né? Quando você se envolve, né, em conversar com alguém pelo anúncio do Facebook, será que se você não conhecer ninguém na cidade para pedir para ir lá dar uma olhada, para conversar pessoalmente, pode ser que fique complicado, porque você não conhece a pessoa te mostra a foto de uma casa, é o lugar que você procura, você gostou, tá do jeito que você quer, o preço está dentro do que você quer. Aí o cara pega e te fala, mas para reservar eu preciso que você pague metade agora e metade o dia que você chegar. Como é que você vai passar metade para essa pessoa, entendeu? Que realmente, né, você está dando dinheiro para uma pessoa idônea, né, que realmente tem esse apartamento lá. Então é um pouco mais complicado. Essas situações de procurar pelo Facebook, por grupos assim, eu indico mais em 2 situações, tá? Primeira situação, quando você já está na cidade, vamos supor que você pegou um Airbnb, às vezes você achou um Airbnb, mas está caro, né? Você quer ficar 3 meses lá, mas você achou um Airbnb, o Airbnb está meio caro. Você fala, não, eu vou pegar 1 mês desse Airbnb então, e nesse 1 mês, enquanto eu estiver lá, eu vou procurar locais mais baratos. Aí o grupo do Facebook pode ser uma excelente opção, porque você já vai estar na cidade. Então você vai marcar com a pessoa de ver o apartamento, você vai lá pessoalmente ver o apartamento, a pessoa vai estar com a chave, vai te mostrar, né? Quando você for pagar para a pessoa, você já vai estar ali frente a frente, você vai estar com a chave do apartamento no momento que você pagar. É completamente diferente você dar um sinal estando em outra cidade. Uma outra situação que também pode acontecer, que também às vezes é legal essa questão do grupo do Facebook, é quando você tem alguém de confiança para fazer isso para você, né? Então, às vezes você não está na cidade, mas você tem alguém que é da sua confiança, né? Que você vai entregar a chave e essa pessoa vai lá fazer essa vistoria desse apartamento, vai lá conhecer o proprietário, né? Vai pegar o contrato, vai ver se está tudo certo. Nessa situação, né? Essa pessoa vai garantir para você ali que o cara existe, que o apartamento existe, entendeu? Então, é uma situação onde o grupo de Facebook pode ser legal também, nessas 2 situações, quando você já está na cidade ou quando você tem alguém de confiança na cidade. Relembrando, né, toda vez que você for fechar um apartamento, por exemplo, alugar uma casa, um apartamento, você tem que ver se ela tem um mínimo daquilo que você precisa, tá? Nessa primeira que a gente alugou aqui, eu senti falta de algumas coisas que para mim as segundas são obrigatórias. Então, por exemplo, quando eu aluguei esse primeiro, eu não me preocupei em entender se tinha uma boa estrutura de home office. Porque beleza, tem mesa, tem cadeira, mas elas não são para o home office para você ficar sentado 8 horas, 9 horas por dia. Então, acaba que nesses 2, 3 meses tô com muita dor na coluna, né? Tá, assim, não tem um ambiente propício para o trabalho, entendeu? E no meu caso, com o meu trabalho home office, tem que ser um pré-requisito, né? Foi algo que eu não dei tanto valor no aluguel da primeira casa, né? No aluguel da primeira eu pensei, se tiver uma mesa, tiver uma cadeira que dá para trabalhar, já dá para ir me virando, mas não é assim. Então esse é um pré-requisito meu. Toda vez que eu vou num apartamento, uma casa, eu já olho, tem um escritório, tem uma estrutura de escritório, né? Outra coisa, como eu viajo de 2, 3 meses, eu não tenho condições de ficar comprando móveis para todo lugar que eu vou. Então um pré-requisito meu é que a casa seja imobiliada. Eu já sempre olho a mobília, então eu já vejo se tem máquina de lavar, se tem um micro-ondas, né, se tem uma geladeira com tamanho legal, se tem um ar-condicionado no quarto, se tem escritório para trabalhar, né, mesa e cadeira de escritório para trabalhar. Tem que ver aquilo do seu dia a dia, né, porque tem aquelas coisas que você não vai abrir mão quando você estiver morando fora. Então, tenta identificar quais são esses pontos que você não abre mão. Para quê? Para que quando você for procurar um apartamento, for procurar uma nova casa,
você verifique que todos esses pontos existam nessa casa que você está procurando. Pergunta se não vai entrar em obra, igual aconteceu comigo, que eu acabei não perguntando. Então, tipo assim, eu tô num condomínio lindo, uma piscina top, mas a piscina tá em reforma agora. Então, fica um negócio meio chato. E acho que é isso, pessoal. E qualquer dúvida, ponderação, sugestão que vocês tenham sobre esse assunto, comentem aí, né? Deixem os comentários no vídeo. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, me ajude a chegar em mais pessoas, tá bom? O canal tá começando agora, eu preciso muito do apoio de vocês. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem colocar nos comentários ou me procurem lá no Instagram, tá bom? Abraço, pessoal. Isso é tudo por hoje.